Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. É uma alegria muito grande estar com você em mais esta oportunidade quando estamos estudando sobre as 7 cartas do Apocalipse. No vídeo anterior, nós estudamos a respeito da carta que havia sido destinada para a igreja que se encontrava na cidade de Pérgamo. Esta igreja era uma igreja bastante fiel a Deus, resistindo às pressões externas, não negando a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Mas havia dentro da igreja aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas. O que esses falsos mestres e as suas heresias estavam provocando? O desvio de muitos crentes para a idolatria e para a imoralidade sexual. A palavra de Jesus àquela igreja foi para que a igreja se arrependesse. Essa palavra foi tanto para os fiéis, como também para aqueles que estavam deturpando a palavra de Deus. E nesse sentido, a igreja deveria então mudar a sua conduta. Da mesma forma que ela resistia às tentações externas, conservando a sua fé e a sua doutrina na pessoa do Senhor Jesus, ela deveria também combater internamente os falsos mestres e as suas heresias. A promessa de Cristo a esta igreja é que ela haveria de receber do Senhor o maná. Uma referência a respeito do sustento que Deus haveria de dar à igreja, ao invés dela procurar o sustento nos templos pagãos, comendo coisas sacrificadas a ídolos, Deus promete sustentar a sua igreja com a doutrina, com a própria pessoa do Senhor Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Também essa igreja haveria de receber uma pedrinha branca, um novo nome e uma pedrinha branca, uma referência à durabilidade, a consistente salvação que Deus concede a todos aqueles que o buscam. É nesse sentido que o nosso nome é convertido. O nome está relacionado com quem nós somos. Uma vez que somos transformados completamente, o nosso nome, ele passa a ter outro significado. Então é nesse sentido que a promessa é que a igreja haverá de receber um novo nome e essa pedrinha branca, com referência à salvação completa, só compreenderia aqueles que a tivessem. Isso é certamente uma indicação desta convicção que Deus nos dá, pelo Espírito de Deus, de que somos do Senhor. Sem esta convicção, sem esta confiança, nós sucumbimos, nós vacilamos, nós até cedemos a algumas dessas tentações do mundo. Mas se nós conservarmos firme a nossa doutrina em Cristo e nela perseverarmos, essa convicção se fortalece e então nós caminhamos resistindo às pressões do mundo, sabendo que o que nos aguarda, a alegria que nos está reservada adiante é muito maior. Esta carta destinada para a igreja de Pérgamo é uma carta que nos encoraja, que nos fortalece a nos santificar para assim, então, prosseguirmos firmes no caminho do Senhor. Nesse vídeo, nós estaremos estudando a carta que Cristo destinou à igreja que se encontrava na cidade de Tiatira. E antes de entrarmos neste estudo, eu te convido, por um instante, a fechar os seus olhos e nos dirigir a Deus em oração. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor nos permite abrir a Tua Palavra livremente e estudá-la no contexto do nosso país. Permita-nos aproveitar bem este momento que o Senhor está nos permitindo e que o Senhor, através da Tua Palavra, possa fortalecer a nossa fé e nos dar a ousadia e a coragem que a igreja de Tiatira precisava naqueles dias para combater os males que haviam dentro dela, a fim, ó Deus, de sarada, curada, santificada, fortalecida, poder resistir o contexto daquelas tribulações sob as quais ela se encontrava.
Assim rogamos também por nós, que o Senhor assim nos fortaleça como igreja e nos ajude a resistir esses tempos que são maus, esses dias que são difíceis, e que até a vinda do Senhor Jesus, o Senhor possa glorificar o Teu nome no nosso meio, em meio a todo este contexto. Nós oramos por isso, agradecidos e suplicando ao Senhor por esta misericórdia, em nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, o nosso, como disse, propósito nessa ocasião é estudarmos a igreja que se encontrava na cidade de Tiatira. Apenas para nos relembrar, para reforçar qual é o propósito de todos esses estudos. O propósito é de resgatar a revelação de Cristo no meio da sua igreja. Estamos, como sociedade brasileira, atravessando por um momento bastante delicado, sensível. Mas como igreja cristã, não podemos nos esquecer jamais que Cristo está no meio do seu povo e que a nossa confiança e a nossa segurança está sempre nele, porque é Ele quem governa a nossa vida. Nós podemos perder emprego, podemos perder saúde e podemos até enfrentar a morte, mas aquilo que Deus em Cristo nos concedeu, que é a salvação eterna, isso nós não perdemos jamais. Esta é a herança que recebemos da parte do Senhor. E as igrejas que se encontravam na Ásia Menor, para as quais o livro do Apocalipse foi primeiramente destinado, precisavam saber que Cristo está no meio dos candeeiros e que no meio de cada uma daquelas igrejas, problemas precisavam ser tratados para que ela pudesse brilhar a sua luz, a luz da sua salvação, a luz dos seus louvores a Deus, a luz da sua santificação, no meio das densas trevas, das tribulações, das perseguições, das censuras, das difamações, das blasfêmias, das tensões espirituais daqueles dias, assim como também nos nossos dias. O livro do Apocalipse tem como propósito central revelar a pessoa do Senhor Jesus. E assim como em todas as cartas que estamos vendo aqui, percebemos que Cristo está no meio também de nós, da igreja brasileira. E como cristãos que somos, confiantes na palavra do Senhor, não podemos vacilar na nossa fé. No meio de todas essas provocações circunstanciais e emocionais, precisamos manter o foco no lugar certo. O nosso foco deve estar naquele que conduz a nossa vida, o autor e consumador da nossa fé, pois Ele é quem pode nos sustentar, é Ele quem pode nos guiar, é Ele quem pode nos fortalecer, é Ele quem pode tomar as nossas mãos e nos conseguir no caminho firme, até que seja o tempo do fim. Naquele dia, todos aqueles que creem em Cristo e confiam no testemunho das Escrituras, nas suas promessas, haverão de experimentar do estado perfeito que está reservado para todos nós. Ah, meu querido irmão e minha querida irmã, esse será um dia de imensa alegria para todos nós. Para os nossos inimigos, será um dia terrível, de severos julgamentos. Mas para a igreja, será o dia de imensa alegria, o dia da nossa completa salvação. Portanto, devemos ansiar pela revelação do Senhor Jesus. E o livro do Apocalipse, desde o capítulo 1, verso 1, já começa declarando qual é o propósito, dado por Deus mesmo, revelar a pessoa do Senhor Jesus. E aqui está a nossa esperança, e essa deveria ser, portanto, a esperança daquelas igrejas e também a nossa esperança. A cidade de Tiatira, atualmente, é chamada de Akhisar. E ela se encontra ao noroeste da Turquia, uma cidade menor do que a cidade de Pérgamo, que nós estudamos no último vídeo. Aqui está o mapa, hoje, da Turquia, e está aí identificado o lugar, o local onde atualmente se encontra a cidade de Akhisar, a antiga cidade de Tiatira, já um pouquinho mais ao norte, próximo aí, um pouco próximo da cidade de Esmirna.
a igreja que nós estudamos recentemente nos vídeos anteriores. Ela foi uma das cidades dominadas pelo Império Romano na Ásia Menor e um ponto importante no sistema viário romano, entre a rota que ligava Pérgamo ao norte e Laodiceia ao sul, entre Pérgamo e também Sardes. Percebamos que Tiatira estava ali numa localização bastante estratégica em relação às outras. Essa era a rota, o caminho, a via que existia naquela época que conectava todas essas cidades. Então, saindo de Éfeso, passando por Esmirna, chegava-se até Pérgamo. E aí, então, era descendo pela mesma via até chegar à cidade de Laodiceia. Também foi um importante centro para o comércio de lãs tingidas pela púrpura, como nós lemos no livro de Atos, no capítulo 16, versos 14 e verso 15. A cidade de Tiatira era conhecida pelo seu comércio de tintura das lãs. A tinta de púrpura, que era um roxo ou um vermelho intenso, era originada de várias espécies de moluscos, especialmente o Murex brandaris e púrpura Rhaeomostoma, não sei se é bem assim que se pronuncia. E esses moluscos são localizados ainda hoje no mar Mediterrâneo, muito difícil de serem caçados. E a extração custava muito, né? Tanto pela dificuldade da caça, como também da extração desse pigmento. E por isso a púrpura era um elemento, né? um pigmento bastante caro, muito caro naqueles dias. Essas eram as cores usadas para a identificação da realeza antiga em geral, principalmente pela aristocracia romana. Os romanos usavam o pigmento da púrpura e também usavam um pigmento que era extraído de um inseto para o tingimento dos seus tecidos nobres, né? Dos tecidos finos, como nós temos aí na imagem ilustrativa. Os romanos, especialmente a corte, né? A aristocracia, tinha como vestimenta comum esses tecidos tingidos pela cor de púrpura. Por causa da indústria desse pigmento, Tiatira era conhecida por associações do comércio de cerâmicas e latões de bronze, curtidores de couro, mas principalmente pela indústria da lã tingida. Era uma cidade bastante comercial e que oferecia todos esses produtos, né? Tanto as cerâmicas, os latões de bronze, couro curtido, mas principalmente pela lã tingida. Então, para organizar o comércio, a cidade de Tiatira, ela se organizou em associações, muitas associações. Então, se você se vivêssemos naquela época e quiséssemos ver o nosso negócio bem encaminhado, com possibilidade de crescimento e desfrutando dos privilégios, né, das vantagens que a cidade oferecia para o comércio desses produtos, era necessário você se ingressar e se comprometer com uma das associações estabelecidas ali. Em Atos, capítulo 16, verso 14, lemos que Lídia era da cidade de Tiatira e vendedora de púrpura, nome dado também aos tecidos tingidos por ela. Contudo, era extremamente difícil para um comerciante seguir o seu comércio sem pertencer a uma associação. No caso, por exemplo, de um cristão, integrá-las o colocava em uma situação bastante comprometedora, porque possuíam essas associações deuses patronais, e essas associações ainda promoviam festas sexualmente imorais e idólatras. Então, se você era membro de uma associação como esta, você tinha que participar das festas e você tinha que fazer acordos corruptos do ponto de vista da fé cristã. Então era muito difícil para um cristão naquela cidade sobreviver no meio de todo esse sistema comercial corrompido, tanto do ponto de vista financeiro, político, mas também religioso. Lucas acrescentou:
em Atos capítulo 16, verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, era temente a Deus, certamente porque não comungava da idolatria e da imoralidade daquelas organizações. Para um cristão, portanto, o contexto era complexo. Se não se associava a uma organização como aquelas, com suas práticas religiosas e também morais, seus negócios não tinham chances de prosperar e ainda sofriam a depreciação social por se dedicarem a um negócio informal. Você imagina, você está ali com seu comércio informal, porque você não quer fazer parte de uma associação como esta, e sofrendo as perseguições, porque o comércio informal, ele concorre com um comércio formal, né? Os impostos e os compromissos são outros. Então, quem trabalhava no comércio informal, ele, do ponto de vista comercial, tributário, ele tinha já as tensões naturais desse tipo de prática, né? dessa experiência comercial. E os cristãos ficavam nessa, né? Vendo os meus produtos no âmbito informal, como um comerciante informal, ou eu me associo com uma organização dessa e participo de todas as coisas que elas exigem. Então, o cristão ficava nessa tensão, nesse verdadeiro dilema, né? Se ele quisesse que o seu negócio prosperasse e ele pudesse ter sustento digno, ele tinha que comprometer a sua fé. Um dilema que ainda sofremos em várias esferas da nossa vida pessoal hoje. Essa era a tensão que os cristãos na cidade de Tiatira estavam sofrendo. Aqui é a crise entre a necessidade e a lealdade. Até que ponto nós devemos, ou melhor, né? Qual seria o melhor caminho para um cristão? O atendimento das suas necessidades imediatas, comprometendo a sua lealdade a Cristo, ou em favor ou a favor da lealdade a Cristo, comprometer as suas necessidades imediatas. Essa era a crise que os cristãos daquela época estavam atravessando, né? Então, só para nós termos uma ideia do quanto a vida dos cristãos naquela cidade era bastante difícil. Aqui temos algumas ruínas da cidade de Tiatira ainda hoje, que podem ser visitadas, né, abertamente para o público. Aqui é uma visão geral. O que restou da cidade de Tiatira nos nossos dias é muito pouco. Aí você tem no centro, né, um espaço aberto onde nós temos as ruínas da cidade de Tiatira. As ruínas são poucas, né? Os indicativos da existência desta cidade. Ela foi tomada pela construção civil e hoje é realmente pouco que nós podemos ter de indicativo histórico arqueológico dessa cidade, da antiga cidade de Tiatira nos dias do apóstolo João. Vamos ler agora o texto da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versos 18 ao verso 29, onde encontramos aqui a palavra de Cristo para aquela igreja. Essa palavra ecoa, como já dissemos nos vídeos anteriores, pelo Espírito Santo a todas as igrejas de todos os tempos, e isso inclui a nossa igreja na atualidade. Apocalipse 2, verso 18 ao verso 29, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agora entrar no texto, estudando cada uma das suas partes, e que Deus neste momento possa falar de forma bastante compreensível aos nossos corações, à luz de tudo aquilo que acabamos de ler. O texto começa dizendo: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Mais uma vez temos aqui, como já foi dito nos vídeos anteriores, um padrão. Cristo está se dirigindo às igrejas através dos escritos, dos registros que João está fazendo, das visões e daquilo que ele está ouvindo da parte de Cristo. Esses documentos, esses registros foram encaminhados aos anjos das igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Anjo aqui não se refere à criatura celestial, mas aos mensageiros. É isso que significa a palavra anjo aqui no nosso texto. Mensageiro, aplicado, portanto, aos pastores, aos presbíteros responsáveis por aquelas igrejas. E eles então deveriam ler o texto publicamente e a igreja ouvir atenciosamente. Jesus, nesse texto, nessa carta para esta igreja, se identifica como Filho de Deus. Esse título é distintivo nas Escrituras para identificar Jesus no tocante à sua natureza divina. Ao falar que ele é Filho de Deus, está aqui dizendo que ele é da mesma natureza do Pai, da mesma divindade do Pai, possuindo as mesmas virtudes de total sabedoria, total poder, de presença em todos os lugares, e assim Jesus é descrito como sendo Filho de Deus, tendo uma relação de igualdade com o Pai. Também Jesus, ele se identifica aqui para a igreja que se encontrava em Tiatira, tendo olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Isso é o que nós lemos no verso 18. Ambas descrições se referem a ações de julgamento contra o pecado. Jesus, portanto, ao se descrever assim, como tendo olhos como chama de fogo e pés polidos de bronze, Jesus está se revelando como aquele que está preparado para julgar o pecado e também os pecadores. A situação da igreja exigia a reafirmação da divindade de Jesus e da indignação por seus pecados. As palavras bronze polido traduzem uma palavra rara no Novo Testamento, que é calquilibanon, de calcos, bronze, e líbanos, incenso. A ideia que essa palavra nos traz como seu significado é de um bronze queimado, assim como nós lemos na descrição de Cristo em Apocalipse 1:15 e aqui no capítulo 2, verso 18. Tanto os olhos quanto os pés em chamas descrevem e enfatizam a indignação de Cristo contra o pecado. Os olhos julgam e os pés executam o juízo. E isso, portanto, nos faz entender por que Jesus está se revelando assim para a igreja. Porque ele é aquele que legisla e também executa a sua lei contra o pecado. Obviamente, essa descrição de Jesus enfatiza a sua autoridade na igreja como Filho de Deus para julgar as suas obras. O poder penetrante do seu conhecimento, os seus olhos como chamas de fogo, o seu
olhar penetrante que alcança o conhecimento de tudo que está escondido, tudo o que é da intimidade da igreja, é associado aqui com a rapidez do seu julgamento. E isso tudo revela o zelo de Cristo pela sua igreja. Ele conhece a igreja, ele conhece tudo o que se passa no interior da igreja. Nada diante dos seus olhos pode ser escondido ou escapar do seu julgamento. Ele conhece a realidade do seu povo. Tiatira estava se comprometendo com a idolatria e permitindo que uma falsa autoridade tentasse usurpar a autoridade de Cristo dentro dela. Por isso, Cristo se revelou dessa forma para a igreja. No verso 19, Jesus, depois que temos aqui a descrição sobre quem está se dirigindo à igreja, esse que é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido, uma vez que ele se apresenta assim, uma vez que ele diz para a igreja, olha, quem se dirige a você sou eu, né? Nessas descrições, agora no verso 19, temos a mensagem para a igreja. E a mensagem para a igreja começa dizendo, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus declarou aqui conhecer 6 características da igreja. Na simbologia apocalíptica, ou na literatura apocalíptica, 6 está relacionado às obras humanas. 6 dias você trabalha, no 7º você descansa. 6 dias fala a respeito do esforço humano, das obras humanas. Durante todo o registro, né, em todo o livro do Apocalipse, 6 sempre está relacionado com a atividade humana, com a relação ao esforço humano e principalmente com a natureza do mal. E aqui se referem às obras humanas. Jesus diz para a igreja, conheço as tuas obras, referência ao seu testemunho, o que a igreja fazia e como o que ela fazia era reconhecido. O seu amor, temos aqui uma motivação certa. A igreja, com as suas obras, ela realizava aquelas obras impulsionada pelo amor ao seu Senhor. E esse amor é conhecido por Jesus. Ele reconhece que a igreja, em todas aquelas obras de testemunho, ela estava sendo movida pelo amor a Cristo. Também a sua fé, uma referência aqui à doutrina, né? A base das suas obras, a base do seu testemunho. Serviço, esse é o exercício da doutrina, o exercício da fé. 5º, perseverança, a sua constância entre todas estas virtudes. E em último lugar, as últimas obras, disse Jesus, conheço as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, a igreja, ela teve um progresso nessas obras. As primeiras não eram tão numerosas como as últimas, porque a igreja estava crescendo no seu testemunho, na sua perseverança, no exercício da sua fé, na doutrina, movido pelo amor, diante de todas as obras que ela estava realizando. Nós temos aqui, no começo ao fim, o destaque dessas obras. As primeiras obras, o testemunho, as últimas obras, o progresso dessas obras. Em relação ao amor e à fé, Jesus declara conhecer o que internamente a igreja estava vivendo do ponto de vista positivo. Um aspecto positivo dessa igreja é que ela tinha amor por Cristo e ela tinha uma fé perseverante, uma fé bíblica, saudável, né? E agora, do ponto de vista externo, ela exercia sua fé e ela era perseverante. Essas eram, portanto, as obras desta igreja. E Cristo, de forma precisa, declara para ela conhecer tudo que positivamente ela estava vivenciando naqueles dias. Foi uma igreja, de fato, virtuosa, mas isso não significa dizer que a igreja não esteja sujeita a
pecados, há faltas, né, que precisam ser corrigidas. Nenhuma igreja está isenta de problemas de relacionamentos, problemas doutrinários, problemas no tocante à sua prática, ao exercício da sua fé. E não foi diferente para a igreja de Tiatira e não é diferente para nenhuma das nossas igrejas hoje. A necessidade de voltar às Escrituras e restaurar continuamente a sua prática, observando atenciosamente o ensino da palavra de Deus. Assim foi com a igreja de Tiatira, uma igreja tão virtuosa nas suas obras e na sua fé, interna e externamente, mas ela tinha problemas que precisavam ser corrigidos. É isso que nós encontramos no verso 20. Por isso, Jesus aqui, ele revelou pecados que precisavam ser tratados. Tenho, porém, contra ti. Primeiro ele diz o que ele é a favor da igreja. E de forma honesta, Cristo declara agora a sua oposição com problemas que haviam dentro da igreja que precisavam ser tratados. A igreja tolerava uma mulher dentro da igreja, chamada aqui de Jezabel, que a si mesmo se declarava profetisa. Não apenas tolerava aquela mulher, mas também permitia que ela ensinasse e ainda seduzisse os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que isso significava? Significava que os crentes não apenas estavam sendo convencidos pelas doutrinas dessa mulher, como estavam também, não eram todos os crentes, obviamente, mas muitos crentes daquela igreja na cidade de Tiatira estavam não apenas sendo convencidos, mas praticando aquilo que eles estavam passando a acreditar. Ao ir para os templos pagãos, comer coisas sacrificadas aos ídolos, eles estavam comungando com os ímpios da mesma fé, partilhando com eles das mesmas convicções. E isso tudo estava acontecendo por conta de uma falsa profetisa dentro da igreja que estava ensinando uma falsa doutrina, e a igreja, os crentes verdadeiros, os crentes fiéis estavam ali tolerando aquela mulher, talvez por causa da sua influência, da sua autoridade, ou talvez por causa dos efeitos colaterais de confrontar aquela mulher dentro da igreja. Ela estava sendo tolerada e não deveria ser tolerada, deveria ser confrontada, deveria ser deposta de qualquer exercício de autoridade dentro da igreja, porque o que ela estava fazendo dentro da igreja estava adoecendo e corrompendo a doutrina e a conduta daqueles crentes. Por isso Cristo, ele se opõe a essa tolerância da igreja em relação a esse problema internamente. Essa igreja possuía 3 grandes problemas dentro dela: tolerância com uma falsa profetisa, seu ensino e a sedução doutrinária. Simon Kistemaker comenta o seguinte, no seu livro, página 188. A igreja em Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. Apocalipse 2:6. A igreja de Pérgamo permitia que os nicolaítas vivessem em seu meio. A igreja de Tiatira tolerava a doutrina enganosa. Na igreja em Tiatira havia uma falsa profetisa. Falsa porque, como diz o texto, a si mesmo se declarava. Típico de falsos mestres, que reivindicam a partir de si mesmos uma autoridade para exercerem governo no meio do povo e ensinar no meio do povo. Não são submetidos a nenhum sistema de governo, não prestam contas para ninguém, examinam o texto da Bíblia e pregam aquilo que é do seu próprio entendimento, sem ser amparados por aquilo que historicamente a igreja vem pesquisando, lapidando, reformulando, examinando e num sistema conciliar estabelecendo como doutrina bíblica. Não, eles não se submetem, saem da igreja,
quando não permanece dentro dela, reivindicando outros padrões doutrinários. E a partir daí, porque o falso mestre não consegue se conter na sua promiscuidade moral, na sua corrupção relacional, na sua falsa ideologia bíblica, ele não se contém, ele, como um parasita, chega nos grupos, normalmente longe da supervisão da liderança, em grupos reservados, e começa a disseminar o seu pensamento. E para que ele possa sobreviver, normalmente falsos mestres, eles depreciam a autoridade eclesiástica. Porque é só assim que eles conseguem sobreviver dentro da igreja. Depondo, indo contra a autoridade devidamente, legitimamente, biblicamente instituída, para reivindicar no lugar delas a autoridade de estabelecer um novo direcionamento dentro da igreja. Isso é típico de comportamento de falsos mestres dentro da igreja. E esta mulher, dentro da igreja, estava reivindicando a autoridade sobre si mesma, se declarando profetisa, mas ela não era. A si mesmo se declarava, mas ela não era. E a igreja estava ali, no meio dessa igreja havia essa falsa profetisa que se comprometida com ensinos que estavam promovendo uma simpatia com o paganismo, com o mundanismo, com a falsa religião, com a corrupção da verdadeira fé, a fé bíblica. E essa mulher estava dividindo a igreja em meio àquele contexto todo. Certamente ensinava que a liberdade de cada crente lhe permitia não apenas se integrar às associações, vamos nos lembrar daquilo que já foi dito, né, na introdução, as muitas associações que havia na cidade de Tiatira, que legalizava, que regulamentava todo o comércio do bronze polido, das lãs tingidas e outras atividades comerciais. Então, se você não fazia parte da associação, você tinha que ir para o mercado informal, e no mercado informal as perseguições eram intensas e a probabilidade de prosperar não havia para ninguém. Só que, ao fazer parte das associações, você tinha que se comprometer com os deuses patronais e também com as festas pagãs, onde havia não só bebedice, mas também carne sacrificada a ídolos e promiscuidade sexual. Então, certamente essa mulher, ela estava tentando convencer os crentes a não serem tão rigorosos na sua fé, a não serem tão fechados doutrinariamente, que pudessem, olhar para o mundo com outros olhos, despertando uma espécie de simpatia ou de inocência com aquilo que é nocivo para a verdadeira fé, para a vida cristã. Jezabel se refere a uma mulher no Antigo Testamento que reivindicou a autoridade profética e acabou assumindo posição de liderança por causa de seus dons incomuns de persuasão e pelo seu casamento com o rei de Israel. E Jezabel aqui é, portanto, uma referência histórica para indicar como essa mulher estava agindo, exatamente como Jezabel agiu no Antigo Testamento. Ela foi uma princesa pagã, filha de Etbaal, rei de Tiro, e Acabe, rei de Israel, a tomou por mulher. Temos aqui um rei de Judá, que se envolveu com a mulher pagã e acabou sendo corrompido também pela persuasão, pela pressão e pelos ensinamentos e as tradições desta mulher. Acabe, instigado por ela a adorar os deuses fenícios Baal e Aserá, construiu um templo, um poste ídolo em Israel, e como diz o texto em 1 Reis, capítulo 16, versos 32 ao verso 33, e no capítulo 21, verso 25. Cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel foram antes dele. E isso tudo começou quando Acabe se envolveu com esta mulher e se submeteu ao ensino dela. O que aconteceu? Que ele se tornou o pior de todos os reis antes dele,
provocando ao Senhor, tentando ao Senhor e estabelecendo a idolatria em Israel. Jezabel, como interpreta Paul Gardner no seu livro, em hebraico significa não há nobreza. Essa mulher desvirtuosa da sabedoria de Deus e da verdadeira religião. Sua influência foi tanta que contratou 950 falsos profetas para Israel e perseguiu os profetas do Senhor, inclusive o profeta Elias, como nós lemos em 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, expandindo a sua religião nas terras de Israel e também as suas mentiras. Em Tiatira, provavelmente, a profetisa não se chamava Jezabel, mas por identificação com seus ensinos e a má influência em meio ao povo de Deus, foi assim denominada. Certamente essa mulher não se chamava literalmente Jezabel, mas era, como eu já disse, apenas uma referência histórica com aquela que existiu segundo os registros do Antigo Testamento, pois essa mulher dentro da igreja em Tiatira estava agindo como aquela antiga Jezabel. Por graça divina, como nós lemos aí no verso 21, ela teve oportunidade de arrependimento, mas preferiu desprezá-la e desafiar a autoridade de Jesus. Olha o que diz o verso 21. Dê-lhe tempo, Jesus está dizendo, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Como resultado, 3 juízos foram declarados aqui entre os versos 22 e o verso 24. Primeiro juízo que Jesus declara contra essa mulher, membro da igreja de Tiatira. Primeiro juízo, um juízo sobre ela. Eis que a prosto de cama. Aqui, certamente, indica uma doença ou uma lesão física grave. Como foi para a cama, como com muitos homens, foi condenada a permanecer nela irreversivelmente. O próprio Cristo, soberanamente, de acordo com o seu reto juízo e o seu caráter perfeito, santo, ele sentenciou essa mulher a ficar de cama, prostrada de cama. Ela se corrompeu na sua prostituição, na cama, e agora ela é condenada a permanecer nesse estado de corrupção permanente, prostrada de cama. Segunda condenação, punição de Cristo aqui, está declarada aí, ainda no verso 22. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, primeira punição sobre ela. Segunda punição declarada aqui, anunciada, prevista, sobre seus companheiros de prostituição. Trata-se de uma advertência de sofrerem grandes tormentos caso não se arrependessem. Aquele que segue falsos mestres estão perseguindo um caminho cujo resultado não é bom. Porque Deus é vingador da má conduta, da prostituição, da imoralidade, da corrupção doutrinária. Deus e Cristo são vingadores do pecado. E aqueles que insistem no pecado e se negam a arrepender-se dele, estão sujeitos a severos julgamentos. Por isso, no verso 21, a exortação de Cristo foi que a mulher se arrependesse. Ela não se arrependeu e, portanto, ela está prostrada. Ela foi prostrada de cama, e a advertência é para aqueles que estavam se prostituindo com ela, seguindo os seus ensinamentos, que eles, olhando para o sofrimento e a punição daquela mulher, recuassem e reparassem as suas vidas. E uma nota importante que precisamos fazer aqui: esta palavra não foi destinada àqueles que não eram da igreja. Esta palavra foi destinada àqueles que eram da igreja.
A palavra para esses homens, a palavra para qualquer membro da igreja que está seguindo falsos ensinos e se recusando a viver com fidelidade segundo a palavra do nosso Deus, são aqui, nesse momento, advertidos para que recuem, para que se arrependam dos seus pecados, se voltem à palavra de Deus, consagrem as suas vidas, abandonem a idolatria, abandonem a imoralidade sexual e confiem na obra de Jesus Cristo, pois do contrário, esses haverão de sofrer, ainda nesta vida, quem sabe se não for nessa vida, mas no futuro, grandes tormentos, caso não se arrependam. Terceira punição prevista aqui, verso 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, a primeira punição declarada contra aquela mulher. Segunda, em caráter de advertência, aqueles que estavam seguindo as suas doutrinas. E em terceiro, sobre os seus filhos. A promessa aqui, a previsão aqui de punição é de morte, ou seja, de exterminação de suas heranças culturais, para testemunho público da justa aplicação do seu juízo. Cristo declara não apenas neutralizar aquela mulher, mas neutralizar os seus filhos, diferentes dos homens que com ela estavam deitando na sua prostituição, comungando das suas falsas doutrinas, se envolvendo com a idolatria e com a promiscuidade sexual. A promessa de Cristo aqui é de neutralizar não somente a mulher, mas aqueles que eram da natureza daquela mulher. A promessa é de matar, exterminar a herança cultural de tudo aquilo que aquela mulher estava produzindo, né? Então essa é a promessa. Ele haverá de se vingar dos seus inimigos. E aqueles que não eram da mesma natureza dessa mulher, crentes que já estavam seduzidos, pois tinham sido incitados por ela, precisavam se arrepender antes que fosse tarde, e eles fossem disciplinados severamente pelo Senhor. Então, são essas as três punições declaradas aqui no texto que nós encontramos contra esta mulher e a sua atividade dentro da igreja. Notemos aqui os paralelos, tanto os olhos quanto os pés em chamas que vimos na descrição de Cristo no verso 18 aqui do capítulo 2. Tanto os olhos quanto os pés em chamas descrevem e enfatizam a indignação de Cristo contra o pecado. Os olhos julgam e os pés executam o julgamento. Veja os paralelos aqui. No verso 19, nós vemos, tem os olhos como chama de fogo. Aqui no verso 23, Jesus diz que Ele é aquele que sonda mentes e corações. Porque os olhos como chama de fogo são esses olhos que detectam o que aparentemente não pode ser perceptível aos demais crentes. Cristo conhece e Ele percebe o que está se passando nos bastidores e por trás das aparências de qualquer igreja e por trás das aparências de qualquer crente. Ele tem olhos que são capazes de, em caráter de julgamento, penetrar, sondar mentes e corações, os segredos dos homens. Também, no verso 19, diz que ele tem pés semelhantes ao bronze polido. Aqui no verso 23, temos uma descrição prática disso. Darei a cada um segundo as vossas obras, porque os olhos julgam e os pés executam o julgamento. No verso 24, aqui Jesus dá alguns conselhos aos demais na igreja. Diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aí Jesus diz: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha.
que Jesus está dizendo para a igreja aqui é: conservai a boa doutrina e o seu fiel exercício. O que tendes, conforme lemos no verso 19, até o seu glorioso retorno. Esse conselho possui duas partes. Primeiro, santidade na conduta. Cristo não lançará sobre a igreja outro peso, ou seja, um dever rigoroso, mas o que já tem, ela deve segurar firmemente. Isso que significa aqui a palavra, o verbo conservar, segurar firmemente. O que ela já recebeu, conserve firmemente até que Jesus volte. Segundo, firmeza na conduta. Santidade na conduta, agora firmeza na conduta. Diz o texto, ou seja, manter-se assim até a sua volta. Primeiro você se firma naquilo que você já recebeu por parte de Cristo, pela revelação que nós temos das Escrituras. Se apegue firmemente à doutrina bíblica, se apegue firmemente às Escrituras. E que seja assim até que Cristo volte, porque o que Jesus exige da igreja é uma firmeza na conduta, não apenas uma santidade da conduta, mas também firmeza dela. Verso 26 diz assim, como em todas as cartas, nós encontramos uma promessa em cada uma delas: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. O vencedor, de acordo com o que está escrito, seria aquele que guardasse. O verbo guardar aqui no grego significa vigiar. Imagina você andando sobre uma corda, de um prédio para o outro. Se veja nessa situação por um instante. Você anda sobre essa corda como? Olhando para os lados, olhando para cima? Não, você olha atentamente o caminho que você está andando, para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, o que seria trágico. A palavra aqui, guardar até o fim, traz essa ideia de você, até a vinda de Cristo, caminhar observando atentamente aquilo que você já recebeu por parte da palavra de Deus. É nesse sentido que devemos conservar, ou seja, agarrar firmemente aquilo que já recebemos da parte do Senhor. As Sagradas Escrituras são, como diz o salmista, luz para os nossos pés. No meio das trevas, sem uma candeia, sem uma lanterna, você se perde facilmente. Está sujeito a cair ou ser impedido de avançar em muitos lugares, mas com a palavra de Deus, você é capaz de discernir exatamente as decisões que você precisa tomar, os deveres que você precisa assumir, inclusive os pecados que precisam ser confessados e tratados na presença do Senhor e daqueles que você ofendeu. Então, o vencedor, de acordo com o que está escrito, seria aquele que vigiasse, que guardasse as obras de Cristo até o fim, ou seja, até o seu retorno. Todas as cartas terminam com uma ou mais promessas. Para a igreja em Tiatira, encontramos uma no verso 26 até o verso 28. Primeiro, autoridade sobre as nações. É isso que Cristo promete aqui. Como já vimos, de forma geral, isso se aplica a todas as igrejas, mas essa promessa é enfatizada, em particular, para a igreja de Tiatira. Jesus reina também através da sua igreja. É o que nós lemos nos textos de Mateus, capítulo 16, verso 18, capítulo 28, verso 18 de Mateus, Apocalipse 5, 10, 26 e também no capítulo 22, verso 5. Assim, o vencedor, ou seja, o fiel, aquele que permanece constante na sua fé, não mais será desprezado, humilhado e perseguido pelos ímpios na sua vinda. O texto, verso 28 diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ressurreto, Jesus foi descrito em Apocalipse 22, verso 16, como a estrela da manhã. E declarou sua autoridade em Mateus capítulo 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É o que ele disse. E é nesse sentido que ambas as referências
do verso 27 e também do verso 28, se relacionam com a claridade do sol que governa o dia, o que nos leva ao entendimento de que a promessa diz respeito ao esplendor da autoridade de Cristo por ocasião do seu retorno. Ele compartilhará sua realeza e como a força da estrela da manhã. Nesta promessa, o Senhor promete um reino com ele. Notemos a relação dos assuntos entre os versos 26 e 27 com o verso 28. Assim como também, eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei. Ele está aqui prometendo compartilhar com o seu povo desta autoridade. Por isso, a igreja, os vencedores, verso 27, estariam recebendo da parte de Cristo a autoridade, e o povo, os vencedores, a igreja, haveria de julgar as nações, reger as nações com um cetro de ferro, símbolo da autoridade, exatamente com Cristo. E o texto termina no verso 29, assim como termina nas outras cartas. A conclusão é a mesma às demais. Trata-se de um apelo às igrejas, não apenas a de Tiatira, para ouvir a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A diferença é que, em relação às 3 cartas anteriores, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, esse apelo antecede a promessa. A partir dessa carta, a Tiatira, ele procede dela, como nas cartas restantes, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse é um apelo às igrejas de todas as gerações e não apenas para aquela igreja historicamente dos dias de João. Que assim, ouvindo a palavra de Deus atenciosamente e a exercitando com fidelidade até a vinda de Cristo, sejamos guiados, não pelas circunstâncias de tribulações dessa vida, mas pela luz que ilumina o caminho, até que o Senhor Jesus volte. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e também para a sua vida. Que seja assim em toda a igreja cristã no mundo, que nós estejamos comprometidos com aquilo que já recebemos, a palavra da verdade, e com base nessa palavra, tenhamos a coragem de, com autoridade, expor a verdade, denunciando falsos mestres, falsos ensinos e práticas que de maneira alguma glorificam a Deus, pois tais práticas, idólatras e imorais, desonram o nome de Cristo e jamais deveríamos, como igreja, tolerar tais coisas no nosso meio. E é assim que Jesus nos ensina a nos purificar, nos santificar pela palavra, para que estejamos preparados a fim de resistirmos às tensões externas. Se internamente não conseguimos resolver os nossos problemas à luz das Escrituras, dificilmente conseguiremos dar uma resposta ao mundo que nos rodeia, pressionando-nos a abandonar a nossa fé, a desonrar o nosso Senhor, para nos submetermos aos prazeres e seduções do próprio diabo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos fortaleça a fé e nos dê a alegria de vivermos no caminho do Senhor, observando atentamente as promessas que nos estão reservadas. Que Deus assim nos abençoe. Eu gostaria de, mais uma vez, orar nesse instante. Se possível, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, à luz da Tua palavra, te pedimos que nos fortaleça a fé e nos ajude, como igreja evangélica, igreja verdadeiramente comprometida com a Tua palavra, a não somente a observarmos, mas a aplicarmos com justiça entre nós, nos reparando
pela ação do Teu Espírito, que nos fala pela Tua palavra, de todos os pecados que temos praticado. Pois sabemos que os Teus olhos são olhos como chama de fogo, capazes de sondar mentes e corações. E os Teus pés são polidos como bronze queimado, capazes de julgar, de executar juízo, nos disciplinando quando não nos arrependemos dos nossos pecados. Dá-nos o santo temor aos corações, para nos arrependermos e nos voltarmos ao Senhor, exatamente como a Tua palavra nos ensina. E que seja assim para o nosso bem, sobretudo para a glória do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos esse vídeo, quero te incentivar a visitar o site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, www.pipg.org. Neste site você encontrará várias informações sobre a igreja, nossas programações, nossa escola dominical, recursos para edificação, pregações, dentre tantas outras oportunidades que você tem ali de encontrar um material rico para a sua fé. Quero te incentivar a visitar esse site e, se possível, se não está participando de nenhuma igreja evangélica em Goiânia, que possa nos fazer uma visita. Você será muito bem acolhido entre nós. E que o Senhor abençoe a sua vida, a todos nós, em nome do Senhor. Deus te abençoe.